Olá, amigos! Estamos começando mais um episódio do programa Descomplicando a Lição. Esse é o terceiro episódio do segundo trimestre de 2025. Estamos estudando lições que são lições muito interessantes, porque esclarecem pontos que às vezes podem passar obscurecidos na mente de muitas pessoas. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre alusões, imagens e símbolos, no intuito de isso nos esclarecer o entendimento sobre as profecias. E é com essa visão que nós vamos entrar no assunto desta semana. O terceiro episódio das lições do trimestre, que são as imagens do casamento, como elas podem nos ensinar sobre aspectos da profecia do relacionamento com Deus. Então, nessa lição 3, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, quero lembrar aos nossos queridos professores da Escola Sabatina e os alunos da Escola Sabatina e os ouvintes desse programa que, se possível, nos auxiliem colocando ali o seu dedo no like para que esse programa possa ser visto pelo algoritmo da plataforma e seja efetivamente colocado em evidência. Esse é um trabalho missionário que precisa ser visto pelos ouvintes que querem que o reino de Deus esteja na vista das pessoas. Quero também agradecer às muitas pessoas que se comunicam conosco, mandando suas mensagens ali no chat do YouTube. São sempre informações sobre como tudo está chegando até eles, e isso nos orienta muito sobre como nós nos relacionamos com as pessoas que estão vendo, os professores e os alunos da Escola Sabatina, e mesmo os que não são membros da igreja, mas que estão vendo esse programa. Nós queremos muito agradecer e mandar um abraço a todos os que se comunicam conosco, tanto as pessoas que estão no território brasileiro como as que estão fora do Brasil. Muitas pessoas da África nos mandam mensagem e nós mandamos nossa saudação e nosso abraço a partir aqui do estúdio do programa Descomplicando a Lição. Muito bem. O assunto dessa semana é um assunto esclarecedor no sentido de que nós vamos entender por que Deus institui duas ordens a partir do Éden que são importantes, que é o casamento e o sábado. Na lição dessa semana, o foco é mais sobre o casamento e como o casamento é uma alusão, é uma explicação sobre o relacionamento entre Deus e a terra, os homens. Então, o sábado também é uma instituição importante. Nós vamos tratar aqui, mas de forma quase tangencial, mas é o casamento que nessa semana vai estar em foco. Se olharem a figura que começa a lição, que é o banner que mostra, que resume o assunto da lição, nós vamos ver que no paraíso a serpente tinha acesso apenas em um lugar, que era a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Conhecimento do bem e do mal, melhor dizendo. Era ali o único acesso que ela tinha. Depois que Adão e Eva cederam a sua confiança à serpente, ela passa a estar no mundo, daquela área restrita que Deus tinha dado por uma concessão, por causa do senso de misericórdia e de justiça de Deus. A serpente agora se torna, ela como que usurpa o ambiente que fora dado para Adão. Adão era o governador da terra. Então, uma vez que ele
sucumbe ou ele capitula por causa das insinuações da serpente, a serpente passa a dominar o mundo. Então ela sai da árvore e vai para o mundo. E aqui nós estamos vendo um mundo escuro, com o problema do pecado totalmente no mundo, e a igreja como um único lugar nesse mundo escuro aonde a luz do céu chega. Portanto, é através da igreja que Deus faz uma aliança com a humanidade. Uma figura extremamente esclarecedora. E o verso para memorizar diz: então o anjo disse, escreva, 2 pontos. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, mais 2 pontos, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, quem através da igreja aceita o relacionamento com Deus é convidado para as bodas do Cordeiro. E nós vamos entender o que essas bodas significam no decorrer da explicação da lição desta semana. Então, a premissa para nós iniciarmos a conversa dessa semana é a seguinte: as ideias atuais sobre amor e casamento têm distorcido nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança matrimonial. Ou seja, o casamento foi instituído com um objetivo. Nós vamos tentar dissecar isso aqui ao longo da explicação da lição. Qual foi o objetivo da aliança matrimonial? Embora o pecado tenha distorcido o casamento e tudo mais, essa instituição ainda pode ser um meio poderoso de revelar a verdade, inclusive a respeito das profecias. Isso é o autor da lição que escreve na introdução da lição. Os irmãos devem ter lido isso quando estudaram a sua lição. Então vamos ver, através da lógica que o autor quer nos ensinar, como é que nós podemos processar as informações que estão no texto da lição. Então, é o relacionamento de Deus e a humanidade que deve ser entendido mediante o entendimento do que é a aliança matrimonial. Então, são 2 assuntos: o modelo bíblico do casamento e o simbolismo conjugal em aplicações proféticas. Como a lição trata de alusões, símbolos, figuras, o casamento é um tipo de figura que ensina sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade, entre Deus e a terra. Então vamos entrar no assunto propriamente dito, sempre lembrando que devem os professores utilizar o auxiliar, porque ali tem outras visões que poderão auxiliar muito na formação de um raciocínio para explicar o assunto que o autor está dizendo que é importante nós entendermos. Então vamos ao primeiro assunto, que é o modelo bíblico do casamento. Por que Deus instituiu o casamento? O que ele queria nos ensinar? Essas perguntas são fundamentais. Vamos tentar ver isso aqui. O casamento é uma instituição deliberadamente criada por Deus com propósitos espirituais, morais e sociais. Já falamos aqui qual é a definição de uma instituição, mas vamos novamente lembrar isso. Instituição é uma palavra que vem da raiz instituir, que quer dizer tornar possível que alguma coisa aconteça, ou que alguma coisa forme um raciocínio, ou que alguma coisa forme uma cultura. Então, institui alguma coisa. Então, o casamento tem propósitos espirituais, portanto, vai lidar com raciocínios, tem propósitos morais, portanto, vai lidar com ética e escolhas, e tem propósitos sociais, vai lidar com o jogo social. Então, Deus queria que aprendêssemos sobre comunhão,
sobre unidade e amor sacrificial, assim como ele vive em comunhão eterna. Então, aqui está já esmiuçado o projeto, o propósito do casamento. A primeira visão que nós precisamos ter sobre isso é que com a aliança matrimonial, nós aprendemos sobre comunhão. Então, repetindo, comunhão é ter algo em comum com alguém. Então, nós vamos aprender sobre comunhão, sobre unidade e sobre amor sacrificial, ou seja, o amor que não espera recompensa. Então, Deus queria que aprendêssemos sobre humildade, parceria e interdependência em vez do egoísmo e do orgulho. Então, aqui nós já temos duas relações de aprendizados que Deus queria que, através do casamento, ficasse visível. Comunhão, unidade e amor sacrificial, humildade, parceria e interdependência. Isso tudo porque a terra fora criada depois da rebelião de Lúcifer. Portanto, o pecado já estava instalado no universo. Deus cria a terra e, através da criação da terra, através de todas as instituições que ele colocou, nós estamos vendo aqui duas, né? O casamento e o sábado, vamos ver aqui. Mas o casamento, principalmente, através dessa instituição, Deus queria mostrar coisas além dos elementos físicos que ele havia criado. Ou seja, ele queria mostrar propósitos espirituais. Então, Deus queria que soubéssemos que ele é fiel e confiável e que devemos ser fiéis em nossos relacionamentos. Aqui começa, então, a questão moral, não é? E também social, a fidelidade. Deus queria que aprendêssemos que a família é um projeto divino e que educação espiritual começa no lar. Eu dei um pulo aqui de um item para o outro, porque isso aqui está muito relacionado com isso aqui. Nós vamos aprender com Deus, porque Ele é fiel, mas é no lar, dentro da família, que esse conceito de fidelidade e confiabilidade são ensinados. Mas Deus queria que aprendêssemos que a sexualidade, que é uma das bênçãos do casamento, fosse vista como algo sagrado e responsável. Quero aqui mostrar um pouco de algo ainda maior do que tudo que nós já estamos vendo aqui. Deus nos dá a bênção da sexualidade. O que isso significa? O texto que está aqui está dizendo que isto é uma bênção, mas que é sagrado. E o que quer dizer a palavra sagrado? É separado por um fim. Mas, ampliando um pouco esse conceito, nós estamos tratando aqui de coisas que são transcendentais. A sexualidade trata com coisas muito além de percepções físicas, muito além de sensações. Nós estamos falando de comunhão, de unidade, de amor sacrificial, de humildade, parceria e interdependência. Esta é a noção transcendental da sexualidade. Não é sensação. É aprendizado dessas virtudes aqui. Por isso é sagrado e responsável. E que a intimidade verdadeira vem dentro de uma aliança de amor e compromisso, que quer dizer comunhão, unidade e amor sacrificial. Então a sexualidade é algo muito além de uma simples percepção física. Tá claro? Então o amor incondicional de Cristo pela igreja
é o modelo de amor no casamento. A submissão da esposa ao marido, está em Efésios 5, 22, e o amor sacrificial do marido pela esposa refletem a relação entre Cristo e os crentes. Professores, aqui está iniciando a conversa o que o casamento pode nos mostrar. Ele não é isso que nós vemos atualmente. Está muito aquém do que Deus queria. Então a lição dessa semana amplia muito. E a esperança nossa é que, ao ter essas noções, melhore-se os casamentos que estão na igreja. Então, continuando, o que Deus queria? Que nós víssemos no casamento um símbolo de quê? Da sua relação de amor com a humanidade. Portanto, o casamento não é apenas um meio de felicidade terrena, mas uma preparação para a eternidade. Novamente, professores, vejam bem isso aqui. Se eu consigo construir uma aliança matrimonial com essas coisas que nós vimos aqui na lâmina anterior, nós vamos estar também nos preparando para a eternidade, porque o relacionamento na eternidade começa com o aprendizado aqui nessas instituições que Deus colocou. Muito bem. Então, casamento e o sábado são instituições gêmeas. E por que são instituições gêmeas? O casamento e o sábado são instituições divinas estabelecidas para combater o mal, por isso são gêmeas. Elas combatem o mal. O que é o mal? Em uma frase curta, independência de Deus. Isso é o mal. O sábado nos torna dependentes de Deus, não é verdade? E o casamento nos torna dependentes também. No casamento, essa aliança matrimonial torna o casal dependente um do outro. Então, são instituições que foram dadas por Deus para combater o mal. Ambos foram, o sábado e o casamento, foram criados antes da entrada do pecado. Vejam bem, isso aqui é uma informação importante. O sábado está na lei. Se a lei é eterna, já existia antes da criação da terra, não é verdade? E aqui está dizendo que o casamento também existia, né, antes da entrada do pecado. Portanto, há casamentos nos outros mundos que nós não conhecemos. E servem como pilares para preservar a ordem, o amor e a comunhão entre Deus e a humanidade. Olha só que peso tem essas duas instituições que são gêmeas. Para que servem? Elas servem para combater o mal e servem como pilares para preservar ordem, amor, comunhão entre Deus e a humanidade. Se você quiser aumentar o espectro dessa explicação, comunhão entre Deus e o universo. O casamento nos tira do centro de nós mesmos, nos ensina a servir, perdoar e amar, enfraquecendo o domínio do egoísmo e da autossuficiência. Vejam aqui os detalhes dessa instituição. O casamento mantém a ordem moral da sociedade, ou seja, ele é capaz de manter escolhas corretas. Ordem moral. A palavra moral quer dizer escolhas. Então, no casamento, se aprende a fazer escolhas. Então, com isso, o que nós vamos obter? Uma prevenção à degradação de relacionamentos humanos e protegendo a família, que é a base da sociedade. Meus caros, eu quero lembrá-los que as Escrituras tratam de um assunto: restauração de relacionamentos que foram perdidos. Estão lembrados disso, de lições passadas? Então, relacionamentos são a palavra-chave no reino de Deus. Portanto, a aliança matrimonial que estabelece relacionamentos é uma instituição-chave no reino de Deus.
Porque é lá que a questão do relacionamento se estrutura e é mantido. E não é à toa que o inimigo trabalha contra essas coisas e relativizou essa aliança matrimonial. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O casamento combate a fragmentação social e a solidão. Lembrem, no início do Gênesis, capítulo 2, Deus vira para Adão e diz: Adão, não é bom que você esteja só. Por quê? No reino de Deus, o relacionamento é tudo. Não é? Não há como a base do reino de Deus, que é o amor, persistir se não houver relacionamentos. Então, o relacionamento é tudo, né? O casamento mantém a ordem moral da sociedade, combate a solidão e oferece uma comunidade de amor e apoio mútuo. Professores, nós estamos aqui aprendendo como lidar com isso, porque no céu, isso que nós estamos vendo aqui será o nosso dia a dia. Então é preciso que nós aprendamos isso agora. O sábado, que é a instituição gêmea, qual é a finalidade? Combate o materialismo e a escravidão do trabalho. Olha aqui. Se não são instituições gêmeas, se o casamento promove comunhão, promove relacionamento moral sadio, promove ética, o sábado faz exatamente isto. Ele combate o materialismo, porque dentro do materialismo, o egoísmo é o máximo. Combate a escravidão, que a escravidão é o quê? Nenhum relacionamento. Por isso são gêmeas. O sábado nos ensina a confiar em Deus e não em nossas próprias forças, combatendo a obsessão pelo materialismo e a autossuficiência. O sábado combate o ateísmo. O que é o ateísmo? Independência de Deus. Portanto, isolamento. Combate o ateísmo e a perda da identidade divina. Ou seja, o homem isolado de Deus, ele não se parece mais com Deus. Né? Ele se torna egoísta, portanto, não é parecido com Deus. Reafirma a soberania de Deus sobre o tempo e sobre a criação, protegendo a humanidade da negação de Deus e da idolatria do humanismo secular. O que é o humanismo secular? O homem como centro das atenções e como capaz de resolver os seus problemas, independente de Deus. Isso é o humanismo. Então o sábado combate isto, o casamento combate exatamente isso, por isso são instituições gêmeas. Muito bem. Eu tenho aqui agora um quadro, uma tabela mostrando as duas instituições, o casamento e o sábado, e o que elas combatem. No caso do casamento, ela combate, nessa instituição combate o egoísmo, a imoralidade, ou seja, no casamento, como nós vimos, as pessoas aprendem a fazer escolhas morais corretas. O que é a escolha moral correta, se numa tentativa de entender isso de modo geral? Escolha moral correta quer dizer não egoísmo. A escolha moral incorreta é o egoísmo. No casamento, nós saímos da imoralidade porque imoralidade quer dizer ausência de moral, não é? Ausência de boas escolhas. O casamento combate isso, combate a fragmentação social e a solidão, porque no reino de Deus, relacionamento é a palavra-chave. E o sábado, o que combate? Combate o materialismo, que está relacionado ao egoísmo, combate o ateísmo, combate a ansiedade e a desconexão com Deus. Então, por que Satanás ataca essas instituições? Está claro já, não é? Vamos aqui reforçar. O casamento e o sábado são testemunhos vivos do reino de Deus. Se forem destruídos, as pessoas perdem a referência do amor, compromisso e descanso em Deus,
valores do reino de Deus. Ou seja, essas duas instituições trabalham com uma única situação, que é o relacionamento. Tá claro? Muito bem. Então, quais são as consequências da destruição do casamento? São consequências profundas. Vejam bem, ataque ao conceito de aliança. Isso aqui é tão importante, meus caros, porque atualmente nós vivemos numa sociedade em que o conceito de aliança está tão enfraquecido que nós não temos absolutamente ninguém mantendo aliança. As traições são de todas as ordens. Em todos os níveis ocorrem traições. E isso parece uma coisa normal. Aliás, o cenário político mostra isso. São traições em cima de traições. Isso parece normal. Por quê? É o egoísmo que conta. Cada um cuidando do seu próprio umbigo. E, portanto, não há aliança. Se eu for prejudicado por causa de uma aliança, eu simplesmente abandono esta aliança e passo a me aliançar com outras coisas. Ou seja, é um momento onde a sociedade tem esse conceito tão enfraquecido que ele está quase nulo. Então, olha só, o casamento reflete a fidelidade de Deus. Quando os casamentos se dissolvem, a cultura perde a referência do que significa um compromisso duradouro. Qual é a outra consequência? Destruição das famílias. A família é um ambiente onde se transmite valores. Que valores? Valores espirituais, aqueles que trabalham com a mente, e valores morais, que trabalham com o comportamento. Quando se fragmenta, gera uma sociedade instável. Caros professores, discutam isso com a sua classe, para que as pessoas percebam o trabalho que a serpente vem fazendo ao longo do tempo, relativizando coisas que são absolutamente importantes para o reino de Deus. A terceira consequência é a erosão da identidade humana. O casamento é uma forma de moldar o caráter humano dentro do princípio do amor e do serviço. Quando ele se dissolve, as relações humanas passam a ser guiadas por interesses próprios e pelo consumismo emocional. Então vejam bem o que a serpente pretende: destruir o reino de Deus, destruindo uma instituição importante como a aliança matrimonial. Então, a metáfora do casamento no relacionamento entre Deus e a humanidade é uma das imagens mais profundas da Bíblia, usada para revelar a natureza do amor divino e a aliança do plano e o plano da redenção. Qual é o papel da noiva no casamento? Isso aqui é tão importante nós entendermos, porque tudo isso passou de nós. Nós vivemos numa sociedade tão relativizada que é folclórico, é apenas um tipo de cerimônia muito teórica apenas. Qual é o papel da noiva? Não era apenas uma mulher que se casaria, mas uma pessoa escolhida e separada para um relacionamento exclusivo. Vejam isso aqui, o que está sendo mostrado. A mulher é mais do que só uma mulher. Ela é uma pessoa. O que é uma pessoa? 3 dimensões: corpo, mente e espírito. E essa pessoa, com essas 3 dimensões, é separada para um relacionamento exclusivo. Ou seja, um tipo de comunhão única, muito especial. E o que se espera da noiva? Fidelidade. A noiva era prometida ao noivo e deveria se manter fiel até o casamento. Eu não sei se essa realidade, na juventude hoje, parece muito forte. E eu não sei se essa realidade, não só para a juventude de hoje, mas a geração anterior também, não me parece muito forte. Mas olha, ela tinha que fazer uma preparação pessoal, porque ela não era apenas uma mulher,
era uma pessoa escolhida. Então, porque era uma pessoa especialmente escolhida, ela tinha que fazer uma preparação pessoal. A noiva passa por um período de preparo físico, emocional. Ela se purifica, aprende sobre o lar e a aliança conjugal. O que é essa purificação? Ela vai ter que aprender esses conceitos todos que nós vimos nas outras lâminas. Comunhão, parceria, fidelidade, conceitos morais. Ela vai trazer isso para dentro dessa aliança. E o papel da noiva depois do casamento: ser a ajudadora e parceira do marido. Está em Gênesis 2:18. Construir e preservar o lar. Está em Provérbios 31, 10 a 31. Quem quiser saber um pouco mais, Salomão falando sobre essa aliança. Gerar e educar filhos na fé. Está em Deuteronômio 6, de 6 a 7. A religião é ensinada pela mulher. Olha o papel da noiva. Não é o marido que ensina, é a mulher. E geralmente na igreja, quando ocorrem acidentes, ou seja, filhos que não ficam na igreja, a Bíblia coloca essa responsabilidade nos ombros da mãe. A mãe precisava ensinar os filhos sobre religião. E no ambiente judaico, o filho, ele só é considerado judeu se a mãe for judia, porque é a mãe que coloca nele os princípios todos. Então vocês têm aí exemplos de mães na Bíblia muito claros fazendo esse papel. A mãe de Samuel, Ana, a mãe de Jesus, ensinando Jesus. Ele com 12 anos deu um show diante ali dos doutores da lei, porque a mãe o ensinava, era uma mulher extraordinária. E finalmente, ela vai viver em amor e submissão mútuo ao esposo. Está em Efésios 5, 22. A submissão não é um assunto para hoje, mas tentem estudar isso. O que é essa submissão? Não é? Tentem estudar no panorama dessas três dimensões do homem, que é corpo, alma e espírito, não é? Corpo, mente e espírito. Vamos lá. Então, como nós estamos estudando o simbolismo conjugal em aplicações proféticas, vamos ver o casamento de Adão e Eva como uma metáfora no relacionamento entre Deus e a humanidade. O casamento de Adão e Eva foi instituído pelo próprio Deus, conforme Gênesis 2, 24. Isso pode simbolizar a união desejada entre Deus e a humanidade, onde há proximidade, comunhão e aliança. Ou seja, a gente já sabe de que nós estamos discutindo aqui. Exatamente os conceitos que nós estamos discutindo. Então, se nós já temos esses conceitos, agora nós podemos ver os símbolos. Ou seja, o casamento de Adão e Eva simbolizava o casamento de Deus com a humanidade, né? A relação de Deus com a humanidade. O casamento de Adão e Eva reflete a ideia de que Deus deseja uma relação íntima com seu povo, baseada em amor, confiança e fidelidade. Então vamos voltar a essa lâmina da noiva ali, do papel da noiva. Ela tinha que aprender, se preparar para o casamento, não é isso? Assim a humanidade tem que se preparar para um relacionamento com Deus, uma relação íntima. Não é só uma mulher, é uma pessoa. Vamos juntando aqui tudo que nós já vimos para trás, para poder entender o símbolo. Eva, que era a noiva de Adão, ela pode ser vista como o casamento de Deus com a humanidade, ou seja, a humanidade como noiva de Deus. Eva foi tirada do lado de Adão, sugerindo que havia uma ligação essencial entre eles antes do casamento. Aliás, antes da separação dos corpos, né? Gênesis 2, 21 e 22. Da mesma forma, a humanidade tem uma origem em Deus e é chamada a voltar para Ele. Olha que figura importante nós estamos vendo no casamento de Adão e Eva.
A metáfora da noiva é frequentemente usada nas Escrituras para descrever o relacionamento de Deus com o seu povo. Então vejam bem, no Antigo Testamento, Israel é chamado de esposa de Deus. Isaías 54:5, Oséias 2, 19 a 20. Mas no Novo Testamento, a igreja é chamada de noiva de Cristo. Então, em Efésios 5, 25 a 32 e Apocalipse 19, 7 a 9. Então, vejam bem que a aliança matrimonial explica a profecia, relações proféticas. Se nós entendemos bem essa aliança, nós vamos entender melhor as Escrituras. Então, o casamento de Adão e Eva pode sim ser visto como uma metáfora do relacionamento entre Deus e a humanidade. Representa a união originalmente harmoniosa, a tragédia da separação pelo pecado e a promessa da restauração através de Cristo. Então, nós, observando, estudando e compreendendo o relacionamento matrimonial entre Adão e Eva, nós vamos entender o relacionamento entre Deus e a humanidade, seus altos e baixos, não é isso? Então, olha só, o assunto 2 dessa semana é o simbolismo conjugal em aplicações proféticas. Então, nós entendemos até agora o que é aliança, vamos agora colocar isso dentro do panorama profético. Casamento entre Isaac e Rebeca. Isaac pode ser interpretado como um tipo ou figura profética de Cristo. E por qual razão? Assim como Isaac recebeu sua noiva depois de quase ter sido sacrificado, Jesus, após sua morte e ressurreição, reunirá sua igreja na segunda vinda. Abraão representa Deus Pai, pois ele envia seu servo para buscar uma noiva para o seu filho, assim como Deus enviou o Espírito Santo para preparar a igreja para Cristo. Gênesis 24, verso 4. O servo de Abraão, que é identificado como Eliezer, não é? Representa o Santo Espírito, porque, assim como Eliezer conduziu Rebeca até Isaac, o Espírito Santo conduz a igreja a Cristo. Vejam aqui a aplicação profética de uma aliança conjugal como símbolo profético. Rebeca representa a igreja, porque assim como Rebeca escolheu deixar tudo para encontrar Isaac, a igreja deve estar disposta a seguir Cristo e se preparar para o encontro com ele na segunda vinda. O encontro de Isaac e Rebeca no campo prefigura a vinda de Cristo para encontrar sua igreja e estabelecer seu reino. O que a gente conclui disso? A história bíblica do casamento de Isaac não é apenas um relato histórico, mas também é um modelo profético do plano da redenção. Olha que coisa interessante e profunda. Nada na Bíblia está lá por acaso. Tudo quer nos ensinar alguma coisa. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e a Escritura é intencionalmente feita, e eu diria vertiginosamente construída, para que nós entendamos sobre Deus e sobre o relacionamento com Ele. Então, se esse casamento de Isaac e Rebeca é um modelo profético para o plano da redenção, nós podemos, por ele, ver como se cumprirá plenamente a aliança que nós teremos com Deus na segunda vinda. Ok? Muito bem. Um outro casamento que o autor da lição traz é o casamento de Oséias com a prostituta, né? Ela é chamada Gomer. É uma metáfora do relacionamento entre Deus e a humanidade. Deus queria um relacionamento perfeito, mas o pecado destruiu isso. Então, Deus ordena ao profeta Oséias que se case com Gomer, uma mulher infiel, como um símbolo do amor persistente de Deus por Israel, apesar da sua idolatria e sua infidelidade. Esse é um outro aspecto sobre o relacionamento de Deus com a humanidade, visto através de uma aliança matrimonial. Altos e baixos, não é isso?
Deus quer que entendamos que a relação dele conosco não é meramente formal, mas baseada em amor e fidelidade. O que é uma aliança formal? Nós já vimos isso na lição passada. Nós falamos sobre religião formal. O que é a religião formal? Você cumpre aqueles requisitos só porque você é obrigado a fazer aquilo, mas se você se desfizer do seu compromisso, você já não cumpre mais aqueles ritos. Isso é só uma formalidade. Os ritos são parte da demonstração minha de amor a Deus e não escravidão. E a questão aqui é essa, não é? Deus quer ter uma relação conosco, não meramente formal, mas baseada em amor. A prostituição de Gomer simboliza infidelidade, ou seja, essa relação formal. Infidelidade espiritual de Israel, que constantemente voltava-se para os ídolos e se afastava de Deus. Ou seja, ele tinha uma relação formal com Deus, amava os ídolos. Deus quer que compreendamos que o pecado é comparável ao adultério espiritual, pois rompe a aliança e entristece seu coração. Olha aqui, irmãos, venham comigo aqui, porque essas informações são muito importantes. O ato de Oséias resgatar Gomer representa o sacrifício de Cristo, que pagou o preço pela humanidade mesmo quando estávamos espiritualmente corrompidos. Romanos 5:8. Deus deseja que entendamos que seu amor é perseverante e ele está disposto a restaurar quem se arrepende. Aqui está, meus caros, nessa relação de aliança matrimonial de Oséias, como Deus trata a nossa infidelidade. E é importante a gente saber que é assim. Porque na medida em que eu me intero sobre o interesse de Deus, mesmo a despeito da minha infidelidade, sinceramente, nós vamos nos tornando mais fiéis a Deus, por causa do amor dele. É o amor de Deus, conforme diz Paulo, que nos constrange. Então, desse casamento surgem três filhos, né? Oséias teve 3 filhos com essa mulher, Gomer. E esses 3 filhos têm 3 nomes que representam... são mensagens proféticas por causa dos altos e baixos de Israel. O primeiro filho chama-se Zezreel, Oséias 1:4, que simboliza o julgamento e destruição pelo pecado. Então, por causa desta situação de altos e baixos, infidelidade por parte de Israel, esse nome representava que Deus iria trazer julgamento sobre isso, porque Deus é justo, não é verdade? Ele é amor, mas é justo. Lo-Ruama, essa partícula lo quer dizer não, né? Significa não amada, indicando que Deus retiraria a sua misericórdia de Israel. Vejam bem, o que resulta de um relacionamento infiel. E Lo-Ami significa não é meu povo, simbolizando que a separação entre Deus e Israel ocorreria por causa da rebeldia do povo. Deus promete redenção, apesar disso tudo, apesar do juízo, ele promete redenção e restauração, dizendo: no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus, do Deus vivo. Que maravilha isso, não é? Deus quer que entendamos que seu desejo não é a condenação, mas a reconciliação, e que ele sempre nos convida ao arrependimento. Professores, na sua classe, observe, porque as pessoas ficam inquietas
com essa questão dos juízos de Deus. O que está sendo dito aqui para a gente? Que os juízos de Deus são a justiça dele, mas ele não tem prazer nisso. Nós recebemos o juízo porque nós nos afastamos de Deus. Mas o que Deus quer mesmo é redenção. Então leve seus alunos a pensarem em entender o amor de Deus, para que não sejam rebeldes contra ele. Sirvam não por um modelo formal de religião, mas por amor, e respondam a esse relacionamento de tal maneira que Deus possa redimir e possa salvar. O preço da infidelidade, na metáfora dos casamentos da Bíblia, é o seguinte: o pecado nos afasta de Deus, causando quebra da comunhão e separação espiritual. E é isso que nós estamos vendo aqui. Mas não é isso que Deus quer. A infidelidade espiritual nos torna escravos do pecado, perdendo a liberdade que Deus nos deu. A infidelidade traz consequências eternas, resultando no juízo de Deus. Esses assuntos são assuntos muito importantes, porque eles nos mostram o perigo que é não estar num relacionamento sadio com Deus. Apesar dele querer nos salvar, apesar da atitude dele, como nós vimos ali no casamento de Oséias, é restaurar, mas se essa restauração não ocorre, vem juízo. E isso é um perigo, porque há consequências eternas, como nós vimos ali nas consequências da infidelidade. Então vamos ver com essas noções os assuntos da semana, os assuntos diários da semana e a sua relação com os grandes temas discutidos aqui nessa semana. O primeiro tema é o modelo do casamento bíblico. Nós vemos aqui na lição de domingo uma só carne, segunda, a bela noiva, mostrando o casamento bíblico, o que Deus esperava, né, nos ensinar através da aliança matrimonial. O simbolismo conjugal em aplicações proféticas, a esposa de Oséias, Isaac e Rebeca, e a prostituta é julgada. Ou seja, relacionamentos mal entendidos e mal conduzidos resultam em juízo. Deus não tem a menor alegria nisso. Muito bem. Como é que eu posso, então, agora, num parágrafo, resumir tudo isso que nós vimos? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, as relações conjugais são empregadas para representar a terna e sagrada união que existe entre Cristo e seu povo. Para Jesus, a alegria da festa de casamento apontava para a alegria daquele dia em que levará a sua esposa para o lar do Pai, e os redimidos, juntamente com o Redentor, se assentarão para a ceia das bodas do Cordeiro. Então, aqui está o resumo da lição dessa semana, né? Relações conjugais que nos ensinam sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. Apesar do desbalanço dessa relação, Deus espera nos salvar para que nós estejamos prontos para ter um assento nas bodas do Cordeiro, que vão acontecer muito em breve. Com isso na frente, nós podemos agora olhar novamente o verso para memorizar e, numa frase, resumir a lição: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem são esses? São os que, apesar desse desbalanço, compreendem o amor de Deus, se voltam para Ele e passam a ter uma relação fiel com Ele. Então, professores, com essas noções mostradas pelo autor da lição diante de nós, vamos então tentar aplicar tudo isso na pergunta que está aqui na tela. Venham comigo. De que maneira a metáfora conjugal se aplica ao seu relacionamento pessoal com Deus e como essa metáfora pode ajudá-lo a integrar sua fé mais plenamente na vida cotidiana? É a questão que nós discutimos aí em todo
tempo nessa lição. Não olhar essa aliança conjugal na Bíblia, ela nos ensina muita coisa. Nós vimos ali que Deus queria com o casamento, né? Ele instituiu esse casamento lá no Éden, junto com o sábado, instituições gêmeas. Então, nós vimos ali, né, que comunhão, parceria, é no casamento que as questões morais são melhor definidas, que há construção social sadia. Então, olhando essa metáfora, nós podemos ver inclusive a história das relações de Deus com a igreja. E se nós estamos na igreja, nós podemos ver a nossa própria história, estudando essas relações. Como que nós estamos, pessoalmente, na nossa aliança pessoal com Deus. É muito importante tudo isso. E é provável que por causa das circunstâncias sociais onde nós estamos, nas cidades, esses valores tenham se perdido e a igreja nem trabalhe mais direito com a ênfase que essas alianças matrimoniais precisavam ter no seio da comunidade adventista. Então, meus caros, estudar isso, estudar essas alianças é uma providência para você poder ter um relacionamento com Deus melhor. E é sempre importante nós pedirmos a Deus auxílio. E eu lhes convido para que nós oremos pedindo isto. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tivemos aqui um tempo de muita qualidade cognitiva. Nós vimos as duas instituições que o Senhor colocou ali no Éden como presentes importantes na luta contra o mal. O que nós queríamos, Senhor, que o Senhor abrisse os nossos olhos para que nos nossos dias, enquanto nós estamos vivos, nós tenhamos percepção dessas duas instituições e possamos, ao vê-las, ter uma vida digna diante dos homens e diante de Deus. Esse é o nosso pedido humildemente, em nome de Jesus. Amém. Caros professores e alunos da Escola Sabatina, essa é a terceira lição que nós estamos encerrando. Estamos agora estudando sobre alusões, símbolos, imagens, no intuito de, ao ler essas coisas, ao estudar sobre certas alusões da Bíblia, nós possamos entender melhor o nosso relacionamento com Deus. A lição que vem, próxima lição, a quarta, ela é muito importante, mostrando como as nações foram organizadas para se independer de Deus. E é uma noção muito importante, por isso eu estou lhe convidando de antemão para não perder a lição da próxima semana, porque ela vai aprofundar muito o seu entendimento da geopolítica, de como a serpente tomou conta desse mundo e como a igreja é o grande ambiente contra essa noção trazida pela serpente. Lhes convido para o próximo episódio, na próxima semana, porque a nossa missão é descomplicar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!